Bom dia a todos. Nossas saudações fraternas a todos os presentes, aos internautas que nos ouvem. Esse tema é uma das vigas mestras da doutrina espírita, é um dos seus postulados. É aquele que aborda a questão da comunicação com os espíritos. E a proposta da casa é muito interessante ao fazer essa interrogação. Você é médium? Nós somos médiuns? Então nós vamos fazer agora pela manhã uma pequena viagem nesse assunto. Como meu pai me dizia, muitos assuntos na doutrina, muito difícil nós examinarmos um espaço de tempo pequeno. Mas ele me dizia, mas você pode acender um palitinho de fósforo, às vezes numa escuridão em que a gente vive em determinados assuntos. Então, apenas vamos colocar aqui algumas informações, mas se torna imprescindível aqueles que se interessarem, se debruçarem sobre os livros, sobretudo o livro dos médiuns, para ter essa conversa então mais íntima com o assunto, que é a questão da mediunidade. Será que sou médium? Será que nós somos médiuns? Qualquer um de nós pode ser médium? Basta desejar ser médium e seremos médiuns? Afinal, o que é que significa isso? O que quer dizer a palavra médium? Tudo isso nós vamos ver agora pela manhã. Espero terminar antes de meio-dia. Nós vamos perguntar se nós somos médiuns àquela pessoa que consideramos o maior especialista no assunto, na doutrina espírita, no espiritismo. E nós sabemos a quem é que eu vou perguntar. Vou perguntar ao codificador Allan Kardec. Allan Kardec, nós somos médiuns? E a resposta dele, todos nós somos médiuns. O que se conclui, pelo último censo mundial da população da Terra, de 7 bilhões de seres humanos, então há 7 bilhões de médiuns no planeta. Muito interessante, né? Só que a questão tem inúmeras nuances, é um assunto muito profundo e vale a pena estudá-lo à luz da doutrina espírita. É um assunto que não aparece nas bancas de jornais, nem na televisão, mas é um assunto muitíssimo estudado no mundo inteiro, por inúmeros países, por cientistas, pessoas interessadas no assunto, religiosos, nas diversas facetas que constituem, que pode-se estudar a mediunidade. Então, a primeira informação, a premissa básica do nosso tema esta manhã é esta: todos nós somos médiuns. Mas vamos examinar a primeira questão, como diz a ciência, que há 3 grandes segmentos do universo dos fenômenos psíquicos. Então, tudo aquilo que se apresenta fora do nosso contexto corporal faz parte do universo dos fenômenos psíquicos, ou do psiquismo. Então, há 3 grandes segmentos que podem ser analisados. O primeiro, dos fenômenos sensoriais. Esse vivemos 24 horas da nossa vida. E durante toda a nossa vida. São a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. E depende da nossa organização física. Nem todos têm esses 5 fenômenos sensoriais, esse sensório em ativos. Mas eles são, dentro dos processos de fenômenos sensoriais, são aqueles que nós movimentamos durante o dia, durante nossa existência. E ocorre no estado de vigília, como nós estamos agora. Neste momento, nós não estamos no estado de vigília. Estamos despertos. Então, é quando esses fenômenos ocorrem. Agora mesmo, vários desses fenômenos estão acontecendo. A audição, a visão está acontecendo agora nesse momento. Fora desse universo, existe outro, que é conhecido como fenômenos anímicos. O que é que lembra a palavra anímico? Alma. Não depende dos espíritos desencarnados.
ocorre em estado de emancipação da alma. Kardec fez um estudo muito profundo do assunto em um livro dos Espíritos. Então aqui é estado de vigília, mas aqui é estado de emancipação da alma, sobretudo quando nós dormimos. É quando ocorre o sono, por exemplo, os sonhos durante o sono fazem parte desses fenômenos chamados anímicos. Mas há outro grupo, que são os fenômenos espíritas ou mediúnicos. Depende dos espíritos, esses não dependem, mas esses dependem. Não depende dos espíritos desencarnados, depende dos espíritos desencarnados. Ocorre no estado de transe. Então, estado de vigília, o estado de emancipação da alma, que alguns dizem que é o estado alfa, você toma um cochilo e se emancipa. Porque o espírito tem a capacidade, nosso espírito, de se desprender do corpo. Só se desprende totalmente com a morte. Enquanto isso não acontece, é possível que ele se afaste. Já aqui ocorre num estado de transe, que é um assunto também muito profundo e vasto na mediunidade e na doutrina espírita, de grande interesse para todos aqueles que exercem a mediunidade. Mas vamos examinar alguns aspectos dos fenômenos anímicos, rapidinho, só para nós compreendermos os grandes fenômenos que ocorrem na Terra, envolvendo alguns que são chamados médiuns, mas na verdade o certo seria chamá-los de sensitivos. Trouxe um exemplo. Em 1970, esse jovem, hoje está aqui a foto dele, com 74 anos, Uri Geller, foi um fenômeno na época. Acho que alguém já deve ter ouvido falar. O famoso sensitivo, que aparecia na televisão, entortando os garfos, facas e produzindo inúmeros fenômenos. Na mesma época, Divaldo Franco estava fazendo uma palestra, uma conferência, em uma cidade. Um repórter perguntou, porque esse sensitivo estava em grande evidência, Divaldo, Uri Geller é médium? Divaldo disse não. Não é. Porque o fenômeno dele era um fenômeno anímico, que não dependia dos espíritos. Era a capacidade da alma dele de realizar o fenômeno. Então, esses indivíduos, como também esse homem que nasceu na Polônia, Wolf Messig, muito famoso, já desencarnado, promoveu vários fenômenos com o ditador Stalin. Stalin ouviu falar desse sensitivo e procurou testá-lo. Disse, eu queria ver se realizar um fenômeno para mim. Você entrar numa casa bancária, numa agência bancária, e conseguir de lá sair com dinheiro, sem ter dinheiro nenhum lá. Ele foi, porque ele era um telepata, se aproximou do caixa, olhou para o caixa, conseguiu hipnotizá-lo, deu um pedaço de papel velho ao caixa, como se fosse um cheque sacando algo assim correspondente a 100 mil rublos, uma moeda russa. E o caixa deu o dinheiro, tinha um vigia de Stalin observando tudo e ele comprovou que realmente era um homem paranormal. Aí voltaram, devolveram o dinheiro, o caixa ficou tão assustado que teve um infarto na hora, felizmente não morreu. Mas é um fato verídico. Está o choque que ele tomou. Produziu inúmeros outros fenômenos, mas não eram os espíritos que faziam isso, era o espírito dele mesmo, porque ele tinha esse potencial que a parapsicologia chama de faculdade psíquica, é uma letra grega, a 23ª grega do alfabeto grego. Esses indivíduos produzem fenômenos anímicos que não dependem dos espíritos. Kardec chamou, não deu este nome de sensitivo, nem anímico. É uma palavra que foi criada por um outro sábio russo chamado Alexandre Aksakov. Mas Kardec fala do assunto chamando de sentido psíquico no livro A Gênese. Observe que o assunto realmente tem várias relações, é profundo, mas é muito bonito. A doutrina espírita realmente é uma doutrina de excelência ao nos oferecer esses conhecimentos que fazem parte da nossa natureza. Então vale a pena conhecê-los. Dentro desse contexto, se tornou irresistível uma outra pergunta. Jesus era médium?
pelo que ele realizou. Jesus agia como médium nas curas que operava. Lembra da definição dos fenômenos mediúnicos? Que é uma pessoa que age em nome dos espíritos. Era poderoso médium curador? Kardec examinou o assunto com muita propriedade no livro A Gênese e conclui que Jesus agia por si mesmo, em virtude de seu poder pessoal. Então, os fenômenos que ele produzia, podíamos dizer, eram fenômenos anímicos, da alma dele, e uma alma muito poderosa. E Kardec ainda explica, não precisava de assistência dos espíritos, era ele quem assistia os outros. E ainda Kardec vai concluindo. Por quê? Porque a qualidade dos fluidos do seu corpo espiritual de Jesus, que ele chamou de perispírito, é uma nomenclatura própria da doutrina espírita. O perispírito que todos nós possuímos, que alguns chamam de corpo espiritual. Ao morrermos, este corpo biológico ele vai desaparecer, mas o corpo espiritual sobrevive. A este corpo espiritual, Kardec chamou de perispírito, porque ele está em torno do espírito. Lhe conferia a Jesus imensa força magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. Eu sempre acho essa definição de Kardec fantástica. Além do potencial do Cristo, mas ele tinha uma vontade imensa de fazer o bem. Aliás, podemos afirmar logo por antecipação que é a grande missão dos médiuns modernos. Não são mais os fenômenos de efeito físico retumbantes, é o fenômeno da moral do homem. Então, Kardec diz no livro A Gênese que um espírito disse a ele que se Jesus era médium, só podia ser de Deus. Ele não precisava de intermediário. Já estamos quase chegando na definição de médium, né? Médium, no meio, intermediário. Todos são mais ou menos médios, então, diz Kardec no livro dos médios. Mas pode ser uma mediunidade chamada estática. Menos mediunidade. Porque mais ou menos pode ser, como é que você vai? Assim, assim, mais ou menos. Mas, na verdade, essa expressão que Kardec usou, mais ou menos, ela quer identificar quantidade de mediunidade. Mais mediunidade ou menos mediunidade. Então, há indivíduos que têm a mediunidade, mas ela é uma mediunidade chamada estática, porque está parada, paralisada. Não é de êxtase, não. A palavra aqui é outra, é estase, é estática. Uma mediunidade que está paralisada, não está em uso. Kardec chamou essa mediunidade, nos seus livros, de mediunidade generalizada. Todos têm. Todos nós temos a mediunidade estática. Nesse exato momento aqui, todos nós somos médiuns e temos a mediunidade estática. É possível, talvez, que alguns aqui tenham outra mediunidade, que é chamada de dinâmica, mais mediunidade. Que mediunidade será esta? Ela é a mediunidade facultativa, que foi Kardec que deu esse nome no livro dos médiuns. É a mediunidade de prova ou de serviço. É um mediunato, é uma expressão que quem ditou a Kardec foi Joana d'Arc, que ela foi uma grande médium do século XV, e ela que ditou a Kardec este nome, que no livro dos médiuns até tem como mediumato. Ou a mediunidade sublimada. Vamos colocar aqui vários indivíduos, homens e mulheres que na Terra, o Oconcu, é Chico Xavier, e que tiveram essa mediunidade dinâmica e dentro de um contexto de mediunidade sublimada. Esse tipo de mediunidade, ela tem duas características. Ou o médium pode sentir os espíritos, ele sente, mas ninguém sabe. Não diz a ninguém também. Mas ele também pode ser intermediário entre os espíritos encarnados. Essas duas definições é Kardec que diz. Ele dá duas definições de médium no livro dos médiuns. Pode sentir ou pode ser intermediário. Aí vai ser a chamada comunicação tripartida. Haverá então um espírito ditando algo a um médium e o médium passando para alguém, passando as informações. Não é fantástico esse conhecimento? Eu sempre fico empolgado com esse assunto.
pelas possibilidades que eles nos dão, o quanto ele nos diz, na verdade, o que é o homem, o que é o ser humano, seus potenciais, suas faculdades. Aqui eu coloquei um gráfico, só para poder sinalizar e exemplificar a questão do mais ou menos. Aqui estão duas linhas, né? Estão dois eixos. Tem um eixo vertical, tem um horizontal. E aqui o médium, durante o tempo, o estudo e a experiência, ele vai adquirindo o potencial de mais mediunidade. Aqui está um exemplo, Adivaldo, por exemplo, onde ele está. Aqui pode colocar Chico Xavier e muitos outros. Mas todos nós começamos com a mediunidade estática, mas se houver uma necessidade, uma programação reencarnatória, por uma questão de prova, ou de realizar um serviço em seu próprio benefício, que foi o grande caso de Ivone A. Pereira, uma das grandes médiuns brasileiras, e que renasceu com a mediunidade sacrificial. E ela relata isso muito bem nos seus livros, em decorrência de suicídios que ela praticou em vidas anteriores. Então, Deus lhe concedeu a mediunidade como uma prova redentora. Então, podemos colocar aqui vários médiuns com mais mediunidade, também muitos com menos mediunidade. Então, mais ou menos seria quantidade e qualidade de mediunidade com Jesus na trajetória evolutiva. Aqui está o exemplo de Ivone. Dona Ivone, uma certa feita, recebeu, ela, só como destaque, nasceu em 24 de dezembro de 1900, desencarnou em 9 de março de 1984. Ela nasceu na cidade de Rio das Flores, no Rio de Janeiro. Também praticou muita mediunidade em Minas Gerais. Mas um dia ela recebeu uma carta de uma moça, dizendo a ela, ela conhecia já os dotes e as faculdades de Dona Ivone, como também escritora, e ela diz assim na carta: Dona Ivone, eu gostaria de ser médium escritora, mas eu não gosto da doutrina espírita, não gosto de estudar, acho os livros maçantes. Aí Ivone responde à carta, ela publicou esse assunto num livro que a Federação Espírita Brasileira publicou há muitos anos. O livro é A Luz do Consolador, onde está essa história. Dona Ivone então achou muito estranho aquilo, porque ela considerava a mediunidade como um grande compromisso. O que foi que me chamou a atenção na carta, a resposta de Dona Ivone? É que ela diz que não se é médium por se desejar ser. É preciso habilitação, é preciso renúncia e muita disciplina. E ela faz uma conclusão muito interessante. Daí a importância de conhecermos que todos nós somos médiuns, mas nem todos temos a mediunidade chamada dinâmica ou aquela facultativa, como Allan Kardec falou. A conclusão de Dona Ivone na carta: é preciso precisar ser médium para ser médium. É preciso precisar ser. Se não precisa, não precisa forçar. Então, por isso que Divaldo diz: olha, eu não acho correta a palavra desenvolvimento da mediunidade. Ninguém desenvolve o que não tem. E às vezes isso é um grande sacrifício, se a pessoa não estudar e reconhecer. Porque todas as técnicas desse assunto, não foi à toa que Allan Kardec, em 1861, logo depois que lançou o Livro dos Espíritos, se preocupou com a questão da comunicação entre os dois mundos e escreveu esta obra monumental, que é o Livro dos Médiuns, em 1861. Alguns espíritos especialistas no assunto, Erasto, Timóteo e outros, se reuniram para compor uma equipe para escrever o livro. O livro realmente foi escrito por altos especialistas do mundo espiritual sobre o assunto. Está aí, inatacável, o Livro dos Médiuns. Veio a parapsicologia, veio muitas outras ciências do estudo dos fenômenos psíquicos, mas o livro continua desafiando os tempos. Então é preciso precisar ser médium para ser médium. De repente, saber-se médium pode ter algum significado em nossa vida. De repente, olha, eu sou médium. Porque é através da experimentação, como diz Kardec, é que nós podemos identificar isso. As casas espíritas é que são
o ambiente, o local, a escola, o educandário, a faculdade, a universidade adequada para se saber isto. A partir de uma série de sintomatologias, de indícios, e que procura ser uma casa espírita. Hoje, no Brasil, em todo o fenômeno do atendimento fraterno e inúmeras outras atividades, onde então você pode receber o conselho, o atendimento, as orientações e buscar essa identificação. Mas, de repente, sou médium. Isso aconteceu comigo. Me permita um depoimento pessoal. Há 45 anos. Meu pai muito preocupado porque eu não conseguia nem trabalhar. A primeira vez que eu fui no centro espírita com ele, um domingo, chegamos na porta, quando eu vi foram as pedradas na porta, pedras enormes. Eu olhei para trás, assustado, e meu pai também mais assustado do que eu, não sabia se eu saía correndo ou ele saía correndo na frente. E aquele susto enorme por aqueles fenômenos e muitos outros, mas eu não conhecia nada do assunto. Então foi uma jornada para mergulharmos, né? Fazer uma imersão nesse mundo da mediunidade, para identificar essas ocorrências, como é que elas eram possíveis, porque como é que aconteciam, o que significavam. Então, reconhecendo-se médium pode ter um grande significado na nossa vida. Vou citar alguns. Busca pelo autoconhecimento. Quem sou eu? Foi uma vivência pessoal. Mudança na maneira de encarar os desafios da vida. Totalmente. Meu pai me disse, uma vez identificando-se como médium, você nunca mais será o mesmo. Realmente, nunca mais. Foi uma sorte ter encontrado a doutrina espírita naquele sábado à noite. Integração com a fonte criadora que é Deus. Há outros significados. Transformação pessoal e valorização do ser humano. Desenvolver momentos contemplativos de transcendência. Enxergar além do polissistema material. Nós começamos então a fazer aquilo que Joana de Ângeles chama de despojamento. Você começa a despojar-se. Já vê que muitas coisas não lhe interessam mais. Não tem mais significado. Porque surgem outras coisas de maior conteúdo, de maior valor. As virtudes, por exemplo. Por que não? É essa a proposta do Criador. Que nos tornemos pessoas virtuosas. Aliás, já o somos, desde que fomos criados por Ele. Mas nos perdemos. Veja a curiosidade de Kardec. O homem está meio perdido. E as leis de Deus estão onde? Mas estão no homem. Onde? Na consciência dele. Ora, se está na consciência do homem, pergunta Kardec aos espíritos, mas para que tanta revelação? Ah, mas é porque os homens se esquecem das leis de Deus, então algo tem que lembrar. Então, observem isto. A doutrina espírita está na Terra exatamente para lembrar aos homens que as leis de Deus estão na sua consciência. As religiões, todas elas, e inúmeras outras iniciativas, toda a luta é esta. As leis de Deus estão em você, na sua consciência. Hoje a ciência se deslocou do cérebro, acha que já descobriu tudo, fez o mapeamento do organismo, do homem, o DNA, o projeto Genoma, hoje quer saber o quê? O que é a consciência? O que é a consciência? E inúmeros cientistas estão debruçados sobre esse assunto. Um deles morreu recentemente. Crick, que recebeu um prêmio Nobel pela descoberta do DNA. Mas qual era o interesse na vida dele? Saber o que era a consciência. Será que é uma parte do cérebro? Por que é que eu tenho noção e consciência de que eu sou eu? Tem que ter uma explicação. E o Espiritismo brilhantemente diz, mas é o Espírito. Como Joana de Ângeles dá nas suas aulas. É o Espírito imortal. É ele que é a consciência. Então tudo isso nos leva a inúmeras descobertas no momento que você se reconhece ser médium e, sobretudo, no momento moderno, na modernidade, que é o momento do médium social. Conhece eles? Aqui não sou eu não, viu? Muito dizem que parece comigo, mas não sou eu não. Aqui está Divaldo e Chico, bem jovens. Divaldo, você é médium.
Foi um espírito dizendo a ele. Divaldo disse, sou realmente. Você vê os espíritos? Vejo. Mas, Divaldo, você não é espírita. Não, não sou não. Não era mesmo. O que é que eu tenho que fazer para ser espírita? O espírito disse a ele, leia o livro dos espíritos. Foi aí que começaria a jornada dele. Um dia ele me disse, quando ele me contou essa história, ele me disse uma frase do resultado desse estudo na vida dele, em que eu gravei. Eu era um médium no espiritismo. Depois que estudei a doutrina, passei a ser um espírita a serviço da mediunidade. Totalmente diferente. Então, há muitos médiuns na Terra. Todo espírito é médium, mas nem todo médium é espírita. Há muitos, 7 bilhões de médiuns. Mas quantos deles são espíritas? Poucos. E é um diferencial gigantesco. Gigantesco. E Chico, por que ele está aqui? Porque a mediunidade dele foi estruturada em 3 pilotis fundamentais. Disciplina, disciplina, disciplina. Foi que o Espírito Emmanuel disse a ele que seria o que nortearia o sucesso da mediunidade dele, que podia também ser um fracasso, como aconteceu com muitos médiuns que fracassaram. Tinham o potencial, a mediunidade dinâmica, mas há algo que Deus nos concedeu, chamado livre-arbítrio, e aí perderam-se. Etimologia da palavra médium. Neologismo semântico, é palavra de origem latina, médium, adotada pelo codificador para significar que está no meio. Intermediário, pessoa que intermedia a comunicação com os espíritos. Então, esse é que caracteriza, como ele diz, nem todos têm essa capacidade. Então, tem aqueles que sentem a presença dos espíritos, mas não são intermediários. Essa é a definição básica de médium que nós vamos encontrar no livro dos médiuns. Todavia, diz ainda Allan Kardec, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então se prende de uma organização, se prende de uma organização mais ou menos sensitiva. Essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. É um ensinamento do codificador. As pesquisas que fez e as orientações que os espíritos deram a ele sobre a questão da mediunidade. Todos são, mas nem todos têm a faculdade para o exercício, para o trabalho. E ainda conclui, ainda destaca Allan Kardec, a mediunidade é uma aptidão nervosa do organismo humano. É uma faculdade do espírito, é do nosso espírito a faculdade. Mas o organismo reveste essa faculdade de células. Então, os médiuns que têm a faculdade, ele tem um organismo que foi adequado para essa missão. Renasceu com essa possibilidade. Divaldo, Chico. Observe que os 3, Divaldo, Chico e Ivone, Eurípides, Bassanufo, mas sobretudo os 3 primeiros, começou ao nascer. Podemos até dizer. Muito embora as primeiras revelações foram com 3 anos, Divaldo com 4 anos, Chico com 4 anos, Ivone nasceu médio e morreu. Já conhece a história, né? Morreu. Chamaram o médico às pressas, era um bebê ainda. Teve uma sufocação, o médico chegou e disse, não, está morta. Passou o atestado de óbito, compraram o caixãozinho, a mãe dela botou na sala, mas a mãe não se comportava, não conformava. Ela tinha 30 dias de nascida. Aí a mãe correu para um oratório que ela tinha em casa, e fez uma prece à Mãe Santíssima, e de repente a criança despertou com um choro, porque ela era médium. E uma faculdade poderosa. Poderosa. Vale a pena estudar Recordações da Mediunidade, que ela escreveu sobre quase que uma autobiografia. Uma médium brasileira. Escreveu livros, via os espíritos, se desdobrava no mundo espiritual, fazia viagens no espaço, para ajudar, mas tudo como uma prova redentora. Sofreu muito. Há muitas histórias envolvendo Dona Ivone. A Casa dos Espíritos valeria a pena estudar a vida dessas médiuns, como exemplo para todos nós.
A experimentação, diz Kardec, é o único meio de constatar a faculdade mediúnica de alguém. Sem experimentar, você não pode dizer eu sou médium. Tem que experimentar para primeiro ver se confirma a possibilidade do fenômeno. Só poderemos saber que uma pessoa é médium, diz Allan Kardec, no livro dos médiuns, no parágrafo 200. Só poderemos saber que uma pessoa é médium observando que efetivamente é capaz de servir de intermediário aos espíritos desencarnados. Então é incontestável, Divaldo, por exemplo, né? Vê os espíritos. Lembro-me que um caso lá na mansão, uma senhora chega no atendimento, depois da palestra, olha para ele e diz, ele fez, pois não, estou às suas ordens. E ela, não sei o que é que eu estou fazendo aqui, vou-me embora. Mas já que a senhora veio, diga. Divaldo começou que era uma pessoa então que estava com alguma problemática séria. Já que veio aqui, diga o que ela quer. Não, eu acho que eu não vou-me embora. Não, diga. Enquanto está nesse impasse, de repente Divaldo vê um rapaz se aproximar, um espírito, chorando muito, uns 15 anos, desesperado, e dizendo, ela é minha mãe. Por favor, converse com ela, mas diga a ela que eu estou muito triste, traumatizado, porque eu me suicidei por causa dela e por causa de meu pai. Meu pai também é um famoso psiquiatra. E aí conta a Divaldo a história. Seu Divaldo, eu queria ser padre. E fui perguntar ao meu pai não, nenhum dos dois aceitava. Um dia eu perguntei a ele, meu pai, o senhor é psiquiatra, o senhor com certeza me diz que não há vida após a morte. O pai disse, claro, eu sou psiquiatra, isso é conversa, isso são informações da mitologia, dos arquétipos, etc, etc. Deu uma aula de psiquiatria ao menino. O menino está certo, meu pai, muito obrigado. Foi para o quarto e se suicidou. Então estava ali naquele momento de desespero, e a mãe agora também desesperada, mas não acreditando. E aí Divaldo viu a criança, e aí de repente o rapaz desaparece e surge uma senhora, e diz, olha, eu sou a mãe dela, por favor, ajude minha filha. Ela já está ao ponto de enlouquecer, e é capaz de suicidar também. Ajude-a. Aí Divaldo disse, olha, acalme-se. Eu estou vendo aqui sua mãe, o nome dela é fulano de tal. Aí é que é o choque. A mediunidade dinâmica ali naquele momento. Perceberam? Vendo realmente, sendo intermediário dos dois mundos. Sua mãe está aqui, o nome dela está, diz o nome da mãe. Ela está pedindo para lhe ajudar. E a médica, o senhor é um poderoso telepata, o senhor está captando meus pensamentos. O senhor descobriu alguma coisa a meu respeito. Porque a verdade, ela choca. Só se pode encontrar a verdade através dos fatos. E os fatos mediúnicos são inegáveis, os verdadeiros e os autênticos. Ela se abala, mas vai se retirar. Divaldo disse, leve esse livro de presente e leia. Era o livro dos Espíritos. Um mês depois, que Divaldo estava no Rio, estava fazendo a palestra, quando ele ora para estar ela sentada, assistindo a palestra dele. Preciso conversar com o senhor. Ia iniciar uma mudança de uma vida. Então a importância da mediunidade, chamada socorrista, a enfermagem, que chama Filomeno de Miranda, chama de enfermagem libertadora, o médium, com capacidade de realmente transmitir as informações do mundo espiritual, mas respeitando o livre-arbítrio de todos, sem violar o livre-arbítrio, mas transmitindo informações para que as pessoas procurem estudá-las, examiná-las para o encontro com a verdade. Há diferentes espécies de médiuns, devido aos diferentes tipos de fluido de que são portadores os médiuns, bem como as características de sua personalidade e a dos espíritos, que por eles se comunicam, temos diversos tipos deles. Se você pegar o livro dos médiuns, vão encontrar pelo menos 59 tipos de médiuns diferentes que Kardec classificou. Só entre os médiuns psicógrafos, ele chegou a classificar 23 tipos de médiuns. É uma preciosidade o livro. A análise que ele fez, eu fico imaginando qual o tempo que ele teve. Não tinha computador.
Divaldo uma vez me mostrou uma caneta de pena de ganso que Kardec, o modelo que Kardec usou para escrever os livros. Não tinha computador, não tinha mouse, não tinha celular, não tinha nada. Sempre impressiona ele ter escrito esse manual, que ele chamou o Manual dos Médiuns. As informações, as leis da mediunidade que ali estão, que são leis realmente. E ele mesmo diz que não era médium, psicógrafo Kardec. Escrevi até uma vez um artigo sobre isso. Kardec era médium, aí descobri que ele escreveu sobre o assunto na Revista Espíritas. Não fui médium ostensivo, não fui médium dinâmico, mas ele era uma antena realmente. Então, que mediunidade ele deveria ter? Provavelmente a anímica, quer dizer, o espírito, o homem inspirado, muito inspirado. E os espíritos, então, se utilizavam. Kardec disse que se ele fosse médium, como outros, sendo intermediário, talvez ele não conseguisse realizar as análises frias que ele fazia. Então, era necessário que ele fosse neutro, mais de uma capacidade, né, de receber as inspirações e as orientações, as intuições dos espíritos. Era muito seletivo, foi muito cuidadoso na análise de tudo isso. Por isso que estão aí, o material todo, né, a codificação está aí inatacável, sempre atual. A eclosão da mediunidade não depende de religião, idade, raça ou sexo. 7 bilhões de médiuns na Terra, não importa onde eles estejam. Premissa especial: a mediunidade depende da moral dos médiuns, mas ela é neutra, não depende da moral, mas o uso da faculdade pode ser bom ou mal. O uso da faculdade pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Está no livro dos médiuns, no parágrafo 226. Então, qualidades. Que qualidades? A do estudo, a da moral, a mediunidade voltada para o progresso de si mesmo e também dos outros, né? A caridade, a habilitação, como a dona Ivone falou, a renúncia, a disciplina que norteou a vida de Chico Xavier. 4 torres de vigia da mediunidade com Jesus, que destacamos. Isso é um trabalho que Joana de Anjos realizou por Divaldo. Oração e vigilância, estudo das próprias faculdades e da doutrina espírita, prática mediúnica socorrista e humildade. 4 torres de vigia. O médium, não importa que seja a mediunidade dinâmica ou estática, todos nós somos médios. Em casa podemos, às vezes, ter um lar de grandes conflitos, mas ali estaremos sendo médios também. Porque o lar, se perguntarmos à ciência, o que é o lar? A ciência vai dizer, o lar é um encontro de corpos. Todo o processo ali é hereditário. E se perguntarmos a um psicólogo, John Gottman, por exemplo, um grande psicólogo que escreveu sobre a inteligência emocional na arte de educar nossos filhos, um livro. Perguntarmos a ele, doutor, e o lar é o quê? Ele vai dizer, o lar é a morada das emoções. E se perguntarmos a Freud, que foi o pai da psicanálise, doutor Freud, o que seria o lar? É o mundo dos complexos, que foi uma palavra criada por um discípulo dele chamado Jung. E realmente, muitas complexidades no lar, quem não sabe? Vamos perguntar ao Espiritismo. Espiritismo, o que é o lar? O lar é onde as almas se reencontram. Revolucionário. É o ponto de convergência, André Luiz, é o ponto de convergência da reencarnação. Onde os espíritos se reencontram. Então, já pararam para olhar para eles, os familiares, e perguntar, quem será? Eu sempre estou olhando em casa, um filho, quem será? De onde veio? O que fomos? Como fomos onde? Aliás, às vezes a gente vai avançando e nem pergunto mais quem fomos, como fomos, o que teria acontecido. Há várias maneiras de descobrir. Vai depender. Há um texto que propõe uma reflexão. A família que temos
é tal qual nós a fizemos. Fizemos quando? No passado. E aí você tem várias análises. Nos damos bem? É afinidade. Há sempre lutas, dificuldades, provas e expiações no lar. Joana de Anjos tem textos maravilhosos sobre isso, mostrando, mas muitos não conseguem enxergar. Já o olhar da doutrina espírita é diferenciado. O olhar pedagógico do espiritismo realmente é revolucionário. Você tem um outro olhar quando olhar para as pessoas, para olhar para um filho, alguém com dificuldade, olhar para uma casa espírita, o seu significado nos dias modernos, no tempo de Kardec e nos dias modernos. Tudo isso é fantástico. Nos permite analisar a história, olhar a história com o olhar pedagógico do espiritismo. É revolucionário. As revoluções, as grandes guerras, tudo isso vai levar a uma análise com base na lei das causas e dos efeitos, a lei de Deus, a lei da evolução, as leis que regem os planetas. É uma revolução mental. Mental. Então estão aí 4 torres de vigia do médium. Esse senhor, que foi um grande estudioso irlandês, William Jackson Crawford, um físico inglês, escreveu um livro chamado Mecânica Psíquica, uma explicação científica dos fenômenos psíquicos. Ele dividiu a mediunidade em estática e dinâmica. Foi ele que eu utilizei no início do trabalho. Kardec chamou de generalizada a estática e de facultativa a dinâmica. O que ele chamou de mediunidade estática? A mediunidade estagnada, sem movimento e em repouso. Seria uma fase de inconsciência mediúnica, de mediunidade adormecida. São pessoas portadoras de transtornos emotivos, mas não são médios em desenvolvimento. Precisam de passes, de estudo, de serviço no bem. Não estão investidos na mediunidade de serviço do sacerdócio mediúnico. Serve para guiar a pessoa na vida por meio da intuição. Sujeita a pessoa à obsessão ocasional. Quantos já chegaram à casa dos espíritos dominados por uma obsessão ocasional? Toma um passe, melhorei, estou bem, agora estou ótimo. Fez o tratamento com o irmão velhinho, melhorou aqui na casa. Começou a frequentar as reuniões doutrinárias, mas tudo aquilo que eu sentia desapareceu. É o que é chamado uma obsessão ocasional, que pode aproximá-las do espiritismo ou despertar o sentimento religioso na pessoa, que aliás é uma das grandes metas dos espíritos. Eles não podem violar o nosso livre-arbítrio, mas utilizam de esforços inimagináveis para mudarmos nossos passos, nossa maneira de pensar. Quantos já pararam na porta de uma casa espírita e resolveram entrar? Não sei, alguma coisa, eu entrei. Pronto, foi a salvação. Foi porque ele pensou sozinho, tomou a decisão sozinho? Não, provavelmente intuído. Uma fase de emergência espiritual, podemos concluir que seria a mediunidade estática. E que tem libertado muitas pessoas dos seus conflitos, dos seus transtornos psicológicos. E a mediunidade dinâmica, que é a facultativa, aplica-se às pessoas dotadas de um poder mediador, suficientemente grande para a produção de efeitos físicos, seja para transmitir o pensamento dos espíritos pela escrita e pela palavra. Houve uma fase dos médiuns do século XIX que era para chamar a atenção. Então os fenômenos eram de efeitos físicos, as mesas giravam, corriam, ouviam-se vozes, escrita direta, colocava-se um papel em branco dentro de um cofre, e depois o papel aparecia escrito, escritas em ardósia, 2 ardósias, colocavam um papel em branco no meio das 2 pedras e aparecia algo escrito, mas para chamar a atenção. Hoje, o médium do século XX e XXI não é mais para o fenômeno de chamar a atenção. Aliás, foi o que chamou a atenção de Allan Kardec. O senhor está sabendo que as mesas giram? Foi isso. Ele foi ver. Quero ver, foi ver. Chamou a atenção. Hoje, o médium moderno tem outro objetivo, que é a mediunidade social. Mediunidade de serviço de provação provacional, que pode ser uma classificação da mediunidade dinâmica,
que é destinada ao auxílio e ao socorro do próximo, concedida para reparar erros do passado e recuperar os espíritos que pôs a perder, levou à descrença e até mesmo à revolta em vidas passadas. Muitos médiuns nas casas espíritas estão realmente trabalhando, como se diz, na mesa mediúnica, como médio ostensivo, psicofônico, escrevendo, mas tem objetivos por trás disso. E muitos deles, às vezes, objetivos sérios, em que envolveram episódios que o médium se envolveu em outras vidas. E hoje está resgatando. Decorre de compromissos assumidos no plano espiritual, seja para auxiliar os que necessitam de ajuda e orientação, seja para resgate de dívidas morais do passado em face de ações do médium em vidas anteriores. É o exemplo nítido de Dona Ivone Pereira. Ela mesmo tinha consciência disso. Sofreu muito, foi uma médium que sofreu muito. Teve uma vida solitária, e a vida de muita incompreensão, muitos choques que ela teve na sua existência, por causa do fenômeno, mas conseguiu se reabilitar, graças ao exercício da mediunidade com Jesus. O mediunato, como denominou Joana d'Arc, é o mandato ou missão mediúnica. Alguns chamam de sacerdócio na mediunidade. Aqui estão alguns exemplos, né? Chico, e seu Emmanuel, Divaldo e Joana, Dona Ivone e Eurípides Bassanufo, que vai fazer até aniversário agora em maio. É a mediunidade no seu mais alto grau missionário, um sacerdócio mediúnico de fraternidade e compreensão. Todos dedicaram sua vida à mediunidade. A família deles é a família universal. Todos. E tem muitos outros. Muitos outros. Podemos dizer que a nossa casa aqui teve uma médium notável, que foi Dona Noélia Duarte. Dedicou também a sua vida, né? Criou uma outra família. E criou uma organização para abrigar essa família, como está aí até hoje, ela vigilante e cuidando da sua casa. Que era o seu sonho. O médium do século XIX, como eu falei, foi o período da curiosidade. Chamaram a atenção. Foi o ponto de partida da terceira revelação. Visava a comprovação da imortalidade, todo o objetivo era isso. Desde o ano de 1848, os espíritos já começavam a se comunicar. Mas o que é que vocês querem? O que é que vocês estavam escondidos aí no mundo espiritual e agora estão aparecendo? Com que objetivo? E eles responderam: nós queremos que o homem acredite na imortalidade da alma. Isso sem nenhum choque para violentar o livre-arbítrio de ninguém. Mas eles estavam trazendo informações. O que levou, então, Kardec a ver. Foi a época que Kardec chamou do período da curiosidade. Ele dividiu o espiritismo em 6 períodos. O primeiro foi o da curiosidade, depois veio o da luta, etc, etc. Atrair pesquisadores e cientistas. Nossa, essa época, depois, sobretudo, da morte de Allan Kardec, em 1869, vamos ter um período até 1873 de mundo de médiuns e pesquisas. Eusápia Paladino, Elizabeth Desperance, William Crookes, inúmeros cientistas famosos, que foram até chamados, aliás, para dizer que tudo aquilo era mentira. Eles foram e disseram: olha, não, é verdade. Ernesto Bolzano, Gabriel Delany, que Kardec colocou no colo aos 5 anos, quando ele tinha 5 anos, ele disse: esse menino vai ser um grande homem da ciência espírita, e realmente. Então há muitos episódios de homens e mulheres notáveis na doutrina espírita que vale a pena ler e conhecê-los. A questão é, esse senhor precisava tomar um choque. Ele precisava chamar a atenção dele. César Lombroso não acreditava em espíritos, nem na reencarnação, nem no espiritismo, nem nada. E combatia o espiritismo nos jornais. Então recebeu um convite de um amigo: você não quer ir ver os fenômenos, não? Não vou não, não foi. Depois insistiram, era o ano de 1891. Ele aí foi ver. E tinha uma médium na Itália, chamada Eusápia Paladino, analfabeta, mas que ela materializava os espíritos. E na sessão de 1902, ela materializou a mãe dele, e aí foi tiro e queda. Ele não resistiu. Porque era verdade. Ele tinha 65 anos. Ela colocou ele no colo.
Ele foi para o jornal e se retratou. Nenhum gigante do pensamento poderia fazer comigo o que fez essa mulher, simples e analfabeta. Tirou minha mãe do túmulo e colocou nos meus braços. Mas foi a época de chamar a atenção. Ele se retratou e escreveu um livro notável, que tem 2 títulos, 2 traduções, Hipnotismo e Mediunidade e Hipnotismo e Espiritismo. Italiano famoso, pai da antropologia criminal. Estudiosíssimo, é estudado até hoje. Nas escolas do direito, no direito. Aí está Eusápia. Aqui é somente um exemplo dos médios do século XIX, vários deles que se tornaram notáveis, foram médios da mediunidade dinâmica. Florence Cook, Eusápia Paladino, Slade, Leonora Piper, Elizabeth Desperance, Camille Flammarion, Daniel Douglas Home, que é hoje Edivaldo, que está reencarnado, esse médio daqui. Esse último, Edivaldo reencarnado. Então, exerceram a mediunidade dinâmica, todas elas voltadas nessa época para provar a imortalidade. Era esse o objetivo deles. Realizaram fenômenos incríveis, que estão cheios de livros e de histórias envolvendo eles. Kardec conviveu com Daniel Douglas Home, conheceu ele pessoalmente, acompanhou os fenômenos que ele produziu. E o médio do século XX e XXI, para nós encerrarmos, a proposta é uma proposta ética de comportamento. Quais são os objetivos e características do médio desse século? Mandato mediúnico, mediunidade provacional, sacerdócio de amor, despertar consciências e mediunidade como objetivo social da reforma moral do homem. Há mais ou menos 10 anos, Viana de Carvalho, que é um espírito, por Divaldo Franco, mandou uma mensagem sobre ele escreveu muito livro sobre mediunidade. É um especialista no assunto também. Ele escreveu um livro chamado Médiuns e Mediunidades. Ele diz assim: o fenômeno mediúnico mais urgente do momento é o da moral do homem. É isso. Porque sem nós nos moralizarmos, não conseguiremos avançar. Marcaremos passo. Joana Diane diz: ou nós seguimos Jesus descrucificado, veja o pensamento desse espírito. Ou nós seguimos Jesus descrucificado, ou nos perderemos. Por quê? Porque são 7 bilhões de médiuns. Agora imagine, se são 7 bilhões de médiuns, qual é a população tão espiritual que está no planeta? Em 1952, Emmanuel dizia que eram 20 bilhões. Se isso não alterou, tem 7 bilhões encarnados e 13 bilhões desencarnados. É um peso, é uma densidade espiritual. Perceberam o que ele disse? Um fenômeno urgente, que à medida que nós nos moralizarmos, eles também não resistirão. Divaldo Dia me diz: o Grésia, as palavras seduzem, mas só o exemplo conduz. Só o exemplo. Então, que exerçamos a nossa mediunidade em nosso lar, no trabalho, nas ruas, na casa espírita. Somos médios, todos nós somos. E a exerçamos com Jesus em nossas vidas e em nossos corações. Muita paz para todos.